Louvado seja Deus, graça e paz, igreja, em nome de Jesus Cristo. Vamos aí à palavra de Deus em nome de Jesus. Romanos capítulo 6, o título está escrito da seguinte forma para a igreja: a graça não nos deixa permanecer no pecado, antes livra-nos do poder do pecado. Vamos lá, vamos ler. Que diremos, pois, interrogação, permaneceremos no pecado para que a graça abunde no pecado? Lá vai a resposta pelo poder de Deus através da minha vida. É claro que não, não é? Versículo 2, de modo nenhum, olha a confirmação aí. Nós que estamos mortos para o pecado, como vivemos ainda nele? Interrogação. Então, se estamos mortos para o pecado, não podemos viver mais no pecado, não é? Versículo 3, ou não sabeis que todos quantos fomos batizados em Jesus Cristo, fomos batizados na sua morte? Então, fomos batizados com Cristo na sua morte. Os pecados sobre nós está morto. Não podemos permanecer no pecado, porque para isso Cristo veio à cruz do Calvário, né? Ele se fez pecador sem ser, para nos livrar do poder do pecado e nos dar a vida eterna em Cristo Jesus. Temos que andar em novidade de vida em Cristo Jesus. Versículo 4, de sorte que fomos sepultados com ele, ou seja, com Cristo, pelo batismo na morte, para que como Cristo ressuscitou dos mortos pela glória do Pai, assim podemos nós também em novidade de vida, ou seja, em novidade de vida, andando com ele, também ressuscitaremos por intermédio do poder de Deus, né, para a glória de Deus, através do poder de Jesus Cristo, porque ele é a salvação, ele é a porta, né? Versículo 5, porque se fomos plantados juntamente com ele na semelhança da sua morte, também o seremos na da sua ressurreição. Olha aí, sabendo isto, que o nosso homem velho, ou seja, o homem pecaminoso, foi com ele crucificado, para que o corpo do pecado seja desfeito, para que não sirvamos mais ao pecado. Olha aí, tá vendo? Versículo 7, porque aquele que está morto está justificado do pecado. Se nós estamos mortos para o pecado, portanto, por intermédio de Cristo, igreja, estamos justificados, né? Justificado que não somos mais, né, servos do pecado, ou seja, servos do diabo, né? Estamos purificados e salvos em Cristo Jesus, né? Para aquele grande dia, que é o grande dia em que o Cristo irá julgar a igreja e a muitos, e aos que não confessaram ele como o único suficiente Salvador da sua vida. Irá julgar os pecadores que não se arrependeram, irá julgar os ímpios, né? Esses também Cristo quer que a sua misericórdia o alcance pelo poder da palavra, através da vida, né, de um seu servo pequeno, que sou eu aqui pela graça de Cristo, que estou ministrando as suas verdades, a salvação, né? Não entrará pecador não arrependido, que não se arrependeu e não serviu a Cristo no reino eterno. Louvado seja o Senhor, louvado seja Deus. Versículo 8, ora, se já morremos com Cristo, cremos que também com ele viveremos, ou seja, viveremos para a vida eterna, servindo a ele aqui. Sabendo que, versículo 9 de Romanos 6, sabendo que havendo Cristo ressuscitado dos mortos, já não morre, a morte não mais terá domínio sobre ele. Então a morte não tem mais domínio sobre Cristo, seja morte física ou morte espiritual, porque ele é santo e nunca haverá e nunca dominará, porque ele é santo, ele é o Criador, ele é o Cristo verdadeiro, o Verbo que se fez carne aqui na terra, encarnou aqui na terra e tudo padeceu e tudo sofreu por nós para nos salvar do poder da morte e do pecado, porque o salário do pecado é a morte espiritual, que é a morte espiritual que vai para o inferno, se assim não confessar o Cristo e não andar com ele em retidão, em santidade, em obediência. Essa é a verdade. Os quais não ainda receberam o Cristo, se sofreram a morte física agora, sofrerão a morte espiritual, porque não se arrependeram do seu pecado, estão aí na vida de pecado, né? Versículo 10, pois quanto a ter morrido de uma vez, morreu para o pecado, mas quanto a viver, vive para Deus. Louvado seja o Senhor. Versículo 11, assim também vós considerai-vos como mortos para o pecado, mas vivos para Deus em Cristo Jesus nosso Senhor. Tá vendo? Nós temos que, igreja, nos considerar como os mortos para o pecado. Todos os pecados que nós praticávamos em outrora, hoje não podemos permanecer mais. E
vigiar, andar em vigilância em Deus, em constante oração, em constante jejum, em santidade, em comunhão com Deus. E estamos mortos para o pecado, para que nós possamos, ser salvos em Cristo Jesus. E se assim andarmos mortos para o pecado, portanto, seremos justificados por Cristo naquele dia, no dia do tribunal. No momento em que nós tivermos que descer à sepultura, seremos justificados por Cristo para ir para a salvação eterna em Cristo Jesus. Então, portanto, você ainda crente que não se batizou, se batize dessas águas para que você venha ser salvo, porque Cristo disse: aquele que crê em mim e for batizado será salvo, o que não crê, portanto, está condenado. Então, é necessário que a justiça de Deus, de Cristo, seja totalmente completa na nossa vida, seja cumprida, que o próprio Cristo disse para João Batista: convém que cumpra toda a justiça, convém que se cumpra toda a justiça. Ele mesmo foi batizado para deixar o exemplo para nós. Louvado seja o Senhor. Versículo 12: não reine, portanto, o pecado em vosso corpo mortal, para lhe obedecerdes em suas concupiscências. Qual é o corpo mortal? O nosso corpo mortal, o nosso corpo mortal que está falando aqui é o corpo carnal, mas o corpo espiritual, ele tem que estar salvo e santificado em Cristo Jesus. Só que não pode reinar o pecado dentro do nosso corpo mortal. Nós vamos morrer, o corpo nosso carnal, mas o espiritual não, porque estamos em santidade, em obediência a Cristo Jesus, pela sua graça e pela sua misericórdia. Essa é a palavra de Deus. Não reine em nós o pecado de outrora, e que nós possamos andar em constante vigilância, em oração, em constante comunhão, em santidade em Cristo Jesus, tá bom? Essa é a palavra de Deus. Que Deus abençoe a todos, que todos fiquem na paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, e que o pecado não venha reinar em nós, e que o poder do pecado seja sempre anulado pela graça de Jesus Cristo sobre nossas vidas, tá bom? Deus abençoe a todos, essa é a palavra. Venha meditar em Romanos 6, louvado seja o Senhor, para a glória de Deus, e que Deus abençoe vocês, que vocês venham ser abençoados pelo poder dessa palavra em Cristo Jesus, e que possamos andar em novidades de vida em Cristo Jesus, que não venha reinar em nós o pecado, mas que venha reinar em nós o poder e a graça e a presença de Deus. A graça nos dá os direitos da salvação, mas ela não nos dá o direito de permanecer no pecado. Portanto, se permanecermos no pecado, mesmo na graça, seremos condenados. Então, a palavra é: santificai-vos, 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 porque está escrito: sede santo que nem eu sou santo, porque sem santidade ninguém verá a Deus. Portanto, sem santidade ninguém verá a Deus, não será salvo. Então temos que nos santificar em Cristo Jesus, obedecendo a palavra, praticando, seguindo, cultuando, congregando, amando o nosso irmão, amando o nosso próximo, obedecendo os mandamentos de Deus, jejuando, orando, tendo comunhão com o corpo de Cristo, que é a igreja, e tendo comunhão, que é a tua intimidade em particular com Deus, em oração e jejum, em cânticos e louvores a Deus, e servindo a Ele, não desanimando da fé, não desistindo da verdadeira fé em Cristo Jesus. Amém? Essa é a palavra. Deus abençoe a todos, fiquem na paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Que o resplendor e o poder da presença de Deus e a salvação de Deus reine em vossas casas, em nome de Jesus. Amém? Deus abençoe, fiquem na paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Louvado seja Deus. Amém.